Agora, é óbvio que é muito pouco tempo, né? Marquinhos tá muito pouco tempo aí, não teve nem tempo de mexer muito, é mais na carga de Mas... conversa, carga motivacional, mas ele chega num momento bom, num momento estável do time, né? Sim. Muito Não. mais fácil para trabalhar, né? Não tenho dúvida, né? Por exemplo, a gente falou aqui do Dorival, né? A gente falou aqui da última vez, o Dorival ele chegava numa situação bem mais delicada, né? Como a gente falou aqui, protesto da torcida, o pessoal irritado com a diretoria, e o Dorival conseguiu reverter essa situação. O Marquinhos não, o Marquinhos ele pega um time, ele pega uma torcida muito mais animada, tanto é que ontem teve o treino aberto, que o torcedor abraçou, já cantou o nome dele. Ele mesmo, como disse o Léo, ficou direto ali na beira do gramado, chamando a torcida para não parar, para os jogadores continuarem tentando. E deu para ver o resultado no segundo tempo. O Ceará foi muito mais agressivo no segundo tempo. Mas, né, eu acho que o ponto. Eu acho que o torcedor não quer ver tipo mudanças. Ele quer o padrão de jogo que o Dorival conseguiu acertar para a equipe. E aí ele vendo qual o jogador que vai conseguir acrescentar mais algo diferente, como o Léo mencionou, né? Essa ideia que ele colocou um time mais ofensivo. E teve uma hora que ficou Atlético e Ceará só com o time ofensivo, porque o Atlético também foi sacando jogadores ali mais características mais de meio de campo e colocando mais atacante. Colocou o Vargas, colocou o Ademir, colocou o Sacha, e aí ficou meio que ataque e contra-ataque, né? Ataque e ataque, assim, de uma maneira uma maneira geral. Mas, né, acabou ficando nessa situação. Eu acho que o Marquinhos teve, assim, eu acho que um bom primeiro jogo, não dá também para se exaltar demais, assim, eu acho que ele teve uma leitura interessante. Muita gente pode ter imaginado, poderia ter gastado mais uma troca, mas das opções que tinha ali, eu não conseguia ver uma que mudasse tanto, entendeu? Por exemplo, quando o Dorival estava com o Michel Macedo, ele percebia que precisava ser mais agressivo, ele colocava o Nino. Então, por exemplo, já que não tinha o Michel Macedo, o Nino tinha que continuar. E das peças que estavam ali no banco, sinceramente, talvez o Yuri Castilho pudesse acrescentar algo a mais, ele poderia arriscar mais ainda, mas talvez se expor também mais ainda, né? Que aí eu acho que ele seria... colocaria o Yuri Castilho aberto, né? Se ele, já que ele colocou o Zé Roberto para jogar aberto, ele teria colocado o Yuri Castilho, né? Que já tem aquela característica mais de jogar aberto, assim, mais força física. Tanto seria mais de maior utilidade na marcação, como seria carregando a bola na força física, assim. Foi o ponto de questionamento que a gente colocou também. Eu acho que foi o único nome assim que poderia ter entrado, mas é isso. O Ceará, eu acho que, pelo menos nessa primeira partida do Marquinhos, eu acho que ele já não quis tentar desarrumar aquilo, entendeu? Por exemplo, o próprio Pedro Soltero no jogo passado, ele foi lá e desfez dois jogadores que você não se desfaz numa partida, Sobral e Richards. Não, ele manteve os dois, né? O Sobral, como o Léo mencionou, sendo bem... Assim, o Sobral dispensa apresentações, né? Tá todo lugar do campo, então... Teve um momento, depois daquele erro do Vitor Luiz, né, que o Ademir passa, que já era aos 39, teve uma jogada de novo do Ademir pelo lado direito, que o Sobral foi até a linha de fundo, a linha defensiva, tomar a bola e sair com essa bola para o jogo. Então, eu acho que o Marquinhos, e assim, já, obviamente, alguns ele já trabalhou diretamente, deu para ver ele tendo uma conversa específica com o Peixoto do posicionamento. Uma das jogadas, não foi o Peixoto, foi Zé Roberto e Eric, né? Que foi a bola chegou no pé do Everson, ou foi do zagueiro, que agora acho que foi o Alonso, deram uma pressão, conseguiram tomar a bola veio foi do Alonso. Foi. E aí a bola foi para o pé do Sobral e o Sobral chutou de fora da área. A bola não foi com tanta força assim, mas o Everson acabou pegando. Então, assim, o Ceará, aquilo que o Marquinhos já estava falando até mesmo antes de começar a partida, ele estava ressaltando. A gente precisa fazer uma pressão nesse Atlético Mineiro, porque quando eles perdem a bola, é a maior possibilidade para tentar fazer o gol. Acabou não acontecendo. Mas deu para ver, pelo menos ele mantendo aquilo que do Ceará que já estava dando certo. Agora, e aquela bola foi engraçada, Minhoca, só complementando, aquela bola foi engraçada, porque a gente estava comentando que a torcida aceitou, entendeu a ideia que, assim, a mudança do Dorival foi um fator inesperado que não coube ao clube, mas que o Dorival tinha deixado, pelo menos, o mental do clube em ordem, diferente do que quando ele chegou. Ele deixou o time com um padrão de jogo e ele deixou o elenco muito fechado. Assim, a diretoria não teve pressa para contratar o nome porque ela estava confiando muito no elenco. O elenco no jogo contra o Goiás se orientou demais em campo e estavam acreditando nisso. E eu postei muito, acho que quem faz a mídia independente da torcida do Ceará bateu muito nesse aspecto. Olha, a torcida já deu um abraço, mas a torcida precisa que o fator técnico seja o menor dos fatores.
Tanto que bateu 47 mil sócios, assim, tá arrumando para os 48 mil, um bom público hoje. E naquele lance, eles deram a pressão, o Alonso perdeu a bola ali, o Vina finalizou, o Everson saiu pagando pro Alonso, aí ele ficou dizendo assim, eu não ouvi nada, eu não ouvi nada. Foi o Sobral que chutou, foi o Sobral. Foi, aí ele falou assim, eu não ouvi nada, ele ficou olhando pro Everson, eu não ouvi nada, porque tava realmente muito barulhento o estádio, assim, hoje tava muito barulhento. Assim, eu fico sempre... Eu assisto o tempo inteiro, eu assisto o jogo na Inferior Central e a torcida... Eu não me lembro a última vez que eu assisti um jogo totalmente em pé na Inferior Central. Não é setor de torcida organizada. Todo mundo, e ao meu redor, muitas senhoras, idosos, todo mundo em pé, do primeiro ao último minuto, do minuto 1 ao minuto 90. A torcida em pé e cantando, e eu acho que isso foi importante. E eu acho que o Marquinhos fundamental. Ter ressaltado essa importância da torcida e ele ter interagido com a torcida, eu acho que fez diferença. Eu acho que é um clima que o Ceará precisa de certa forma, compensar o gramado do Castelão. Ô, Léo, já estava aqui, eu tinha escrito até para não esquecer de te perguntar, mas eu acho que a bola quicou muito aqui agora. Em relação ao momento do Ceará, o Ceará vem num momento bom. Marquinhos chegou, teve a saída de Dorival. A saída de Dorival, por ter sido como foi, acho que isso dá o teu sentimento é que isso dá uma unidade maior ainda da torcida, a torcida fecha mais. Assim, meu irmão, é a gente por a gente, velho. Não dá para esperar. Então, vamos fechar aqui, vamos carregar esse time. Por mais que o Marquinhos foi uma ótima contratação, uma boa opção do Ceará, mas a torcida, eu sinto que fechou. Isso acho que acontece muito, né? A saída do Dorival feriu o ego da torcida do Ceará. E a torcida do Ceará vai dar a resposta se fechando e tentando transformar isso num momento positivo para o time, né? Perfeito, Lucas, perfeito. A leitura foi essa, assim. E já era esse o clima da torcida antes do Dorival, assim. Tinha pessoas antes da chegada do Marquinhos, e muita gente dizia não gostei da contratação, eu acho ele fraco, eu acho isso. Depois da coletiva do Marquinhos, muita coisa mudou, assim. A gente fala pelas interações do chat da gente, como a gente fala muito diretamente para o público do Ceará, e era assim, era unanimidade. Olha, ele me convenceu, assim, eu peguei confiança nessa entrevista coletiva, na fala dele, na expressão dele, e eu acho que o próprio Marquinhos foi fundamental nisso. A torcida já tinha se fechado, o elenco pediu, assim, peças do elenco, jogadores do elenco, chegaram a comentar nos bastidores do clube, dizendo, a gente pensava que quando a gente chegasse daquela sequência de Independiente, Santos, São Paulo, os caras recebiam a gente no aeroporto, ia ter treino aberto, ia ter festa, e a gente, queria a torcida mais junto, apesar da torcida estar sempre, a média de público ser muito boa, número de sócios crescentes, a torcida fazer muito barulho, mas a torcida entendeu isso ainda mais, assim, que a torcida tem que eliminar qualquer fator secundário, assim, a parte da torcida tem que ser feita 1000%, assim, tem que compensar todos os problemas, a saída do Dorival, esse período de adaptação do Marquinhos, as lesões. Então a torcida realmente, a leitura foi perfeita, assim, a torcida fechou e comprou a briga e hoje a relação elenco, clube, torcida é outra, assim, eu acho que o Dorival, de certa forma, acendeu uma chama aí, involuntariamente. Eu vejo, sabe, Léo e Lucas, assim, uma situação que eu acho que a torcida do Ceará, ela sempre tem um papel muito importante no desempenho da equipe. Até mesmo no ano passado, nos momentos que tinha uma certa insatisfação com alguns atletas, com o futebol, às vezes com os resultados. E eu acho que o ponto que fez dar esse abraço maior hoje, assim, esse abraço sempre existiu, certo? Só para deixar claro. No ano passado, eu lembro demais do jogo contra o Bragantino, a torcida praticamente não parava até o Ceará buscar o empate contra o Bragantino. Contra o Palmeiras foi parecido, embora tenha perdido aquele jogo. Mas eu lembro que eu acho que a grande mudança é porque a recuperação de alguns atletas na época do Dorival foi fundamental até para o torcedor. Por exemplo, o Kleber saiu aplaudidíssimo, cara. O Kleber saiu muito aplaudido hoje na partida. E se você volta há um mês atrás, eu acho que foi um mês aquele jogo lá da Sul-Americana, da torcida pedindo a troca, cara, é um outro ambiente, é uma outra mudança, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto principal. O time também está muito mais compenetrado, está concentrado, que era algo que se falava muito desse elenco do Ceará, que era um time que, às vezes, perdia ali uma possibilidade mais real. Não é que está perfeito. O Ceará ainda deixa a situação, a gente falou aqui dos jogos passados,
Ceará precisava matar o jogo, não matou contra Goiás, contra Curitiba, toma o gol do empate e aí acaba perdendo 2 pontos, mas é um time muito mais confiável, digamos assim. Acho que a palavra é essa. O Ceará vai com um jogo contra um time de mais qualidade, você não vê o Ceará sofrer a partida inteira. E olha que o último jogo que eu pensei que o Ceará ia sofrer demais foi contra o Flamengo. Quando sai o gol do Arão, eu falei, agora, meu amigo, fecha a casinha, só não toma goleada. Mas o Ceará soube reagir àquela situação. Então, eu acho que esse grupo, mesmo as adversidades de lesões, suspensões, jogadores questionados, ele conseguiu reverter a situação. E ainda mais, conseguiu, eu acho que ainda vai ter esse resquício do Dorival, mas já entrando no Marquinhos, dessa coisa até de jogadores úteis, né? Jogadores que, vamos lá, o que a gente falou aqui, por exemplo, do caso do Eric. O Eric é um jogador ainda muito sem confiança, que tem de limitações realmente para execuções de jogadas, ser mais assertivo em jogadas diretas, agudas, realmente objetivas, mas é um jogador que tá lá, começou mal, conseguiu se recuperar na própria partida, pelo menos na minha avaliação, mas o time, de uma maneira geral, consegue ter mais padrão, mais organização e muito mais, eu acho que a palavra que às vezes é a mais difícil de qualquer analista falar, que é a mentalidade. A mentalidade que a gente falava aqui diversas vezes, né? Aquela mentalidade que o Ceará não conseguia superar, sabe? De time que na hora H fracassava. Na hora H fracassava, pelo menos que tinha acontecido nesse último ano, né? E agora não. É um time que está com um mental melhor. Consegue entender as situações. Claro, corre risco porque é do futebol, mas é um time muito mais preparado. Eu não vejo mais um time despreparado. É um time muito mais afiado para as situações que podem acontecer em campo.